Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de História da Filosofia Moderna 1 da Unifesp. Hoje eu vou falar sobre o argumento do sonho. Ele vai do parágrafo 5 até o parágrafo 8. Esse consiste naquilo que a gente costuma chamar do segundo nível da dúvida cética, da dúvida metodológica, que muita gente chama e já se consagrou de ceticismo cartesiano, a expressão já está consagrada. O argumento propriamente dito vai do parágrafo 5 até o começo do parágrafo 6. Mais ou menos no começo do parágrafo 6 até o final do parágrafo 8 vem a resposta. Como eu tenho enfatizado, essa meditação é uma espécie de diálogo interno entre, de um lado, o filósofo que medita e argumenta contra as crenças comuns que nós temos desde a infância, que recebemos de nossos pais e de nossos professores, e crenças que a gente recebe pelos sentidos, ou por meio dos sentidos, ou dos sentidos. E, do outro lado, tem uma voz que é aquela da pessoa que tem essas crenças e que, de alguma maneira, resiste, e resiste da maneira mais tenaz, né? Porque é uma pessoa que está, digamos assim, habituada a pensar de certas maneiras e é muito difícil abandonar essas maneiras habituais de pensar. Então, nesse segundo nível, também se continua essa razão para duvidar e uma resistência à dúvida e à manutenção de certas crenças, só que agora a coisa fica mais complexa, é bem mais difícil, na verdade. Eu vou tentar explicar, sem me aprofundar em muitos detalhes, e acho que é um dos argumentos mais discutidos na história da filosofia. Até hoje se discute muito o argumento do sonho. Eu já mencionei aqui, está na bibliografia do curso, né, o livro do Barry Stroud, o significado, ou a significação do ceticismo filosófico, é inteiramente devotado ao argumento do sonho e as respostas que se podem dar ao argumento do sonho. Um livro inteiro. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês é, obviamente, muito pouco perto do que esse argumento clássico merece. Mas eu gostaria de chamar algumas coisas básicas que a gente percebe ao ler o texto e nem sempre são notadas. A maioria delas são notadas, né? Não há muita novidade no que eu vou dizer, né? Eu vou fazer como sempre, eu vou ler o argumento de cabo a rabo, tal como eu entendo, onde ele começa e onde ele termina, e depois eu vou analisando para vocês. Quem não tiver o texto vai ouvir, e quem tiver o texto vai anotando também, né? Assistindo uma folha ou no próprio texto, é bom vocês irem marcando algumas coisas para as quais eu chamo a atenção, né? Então, no parágrafo 5, o Descartes começa assim: todavia, como eu falei para vocês, sempre que tem um mas, um todavia, né, uma contraposição, ele vai mudar a voz. Quer dizer, se antes era o defensor das crenças, passa a ser o filósofo que critica as crenças. Se é quem está criticando as crenças que a gente tem, passa a ser o filósofo que vai falar. Então, agora, depois de defender uma série de crenças do argumento da loucura, portanto, isso deve ser entendido mais ou menos como a resistência natural que a gente tem para manter as nossas crenças, e tão habituados que nós estamos a essas crenças, aqui, então, começa novamente o filósofo na sua meditação, invocando razões para desenraizar essas crenças da nossa mente, né? Então, todavia, devo aqui considerar que sou homem e, por conseguinte, que tenho o costume de dormir e de representar em meus sonhos as mesmas coisas, ou algumas vezes menos verossímeis que esses insensatos em vigília. Quantas vezes ocorreu-me sonhar durante a noite que estava neste lugar, que estava vestido, que estava junto ao fogo, embora estivesse inteiramente nu dentro de meu leito. Parece-me agora que não é com olhos adormecidos que contemplo este papel, que esta cabeça que eu mexo não está dormente, que é com desígnio e propósito deliberado que estendo esta mão e que a sinto. O que ocorre no sono não parece ser
tão claro nem tão distinto quanto tudo isso. Mas, pensando cuidadosamente nisso, lembro-me de ter sido muitas vezes enganado quando dormia por semelhantes ilusões. E detendo-me nesses pensamentos, vejo tão manifestamente que não há quaisquer indícios concludentes, nem marcas assaz certas, por onde se possa distinguir nitidamente a vigília do sono, que me sinto inteiramente pasmado. E meu pasmo é tal que é quase capaz de me persuadir de que estou dormindo. Suponhamos, pois, agora, que estamos adormecidos e que todas essas particularidades, a saber, que abrimos os olhos, que mexemos a cabeça, que estendemos as mãos e coisas semelhantes, não passam de falsas ilusões. E pensemos que talvez nossas mãos, assim como todo o nosso corpo, não são tais como os vemos. Aqui termina o argumento. Porque a próxima frase começa assim: todavia, portanto, vem a resposta a esse argumento, né? A resposta que a pessoa de senso comum dá para resistir às suas crenças. Depois a gente vai ver, talvez eu já indique, não essas respostas que são em defesa da pessoa de senso comum, obviamente é o Descartes meditando, e ele já começa a antecipar e preparar o terreno para certas coisas que ele vai dizer depois, né? Então, não se trata simplesmente de uma mera reação de uma pessoa comum ou de um filósofo empirista, aristotélico ou tomista, né? Mas também há a maneira pela qual essa resistência aos argumentos que visam a destruição de todas as nossas crenças, essa resistência ela é elaborada pelo Descartes e, portanto, vai encaminhando a gente para certas doutrinas cartesianas, né? Pois voltemos, né? Eu já comentei um pouquinho, todavia. Ele fala, todavia devo considerar que sou homem. Eu já comentei na aula passada, dizendo que o argumento da loucura tem como problema, ou como um dos problemas, que ele vale para as pessoas que são loucas, né? Que são insensatas, ou para as pessoas normais, mas apenas naqueles momentos em que aquela pessoa sofre algum tipo de delírio ou de alucinação. Eu sugeri, por exemplo, uma pessoa, né, que bebia muito álcool, tinha uma série de problemas, decidiu parar de beber e às vezes tem síndrome de abstinência e sofre alguns tipos de alucinação. Bom, nesses momentos essa pessoa não pode confiar na sua percepção, né? Mas na maior parte da vida dela ela pode, né? Então, a vantagem desse argumento é que esse é um argumento que se dirige a todo e qualquer ser humano. Por quê? Né? Porque, por ser homem, o Descartes diz que ele tem o costume de dormir e de representar nos sonhos as mesmas coisas, ou algumas vezes menos verossímeis, que esses insensatos em vigília. Bom, as mesmas coisas ou parecidas, nem sempre tão convincentes, mas às vezes tão convincentes quanto. Eu acho que quando ele diz as mesmas coisas, é o que eu sugeri na aula passada, eu dizer que o objetivo dos dois argumentos, do argumento da loucura e do argumento do sonho, são similares, né? De alguma maneira, eles têm o mesmo alcance. Então, o argumento da loucura, ele tem aqueles defeitos que eu já apontei. E o argumento do sonho é um argumento que não ofende o interlocutor, é um argumento que não põe em xeque a nossa capacidade de pensamento, de reflexão, de discernimento, de entendimento, né? Ela continua funcionando perfeitamente e, então, é um argumento melhor do que o argumento da loucura, né? Pelo menos do ponto de vista do Descartes, né? Agora, aqui já aparece uma ideia interessante, porque assim, o texto do Descartes, a maneira pela qual o Descartes elabora, não é neutra. Eu acho que essa ideia eu já sugeri uma vez, e vou insistir, que o Descartes começa filosofando do zero, põe tudo de lado. Quem compra essa ideia vai ser enganado pelo Descartes, né? O Descartes é um lobo, ele não é um cordeiro.
né? Se a gente não ficar esperto, a gente vai achar que tudo é inocente, tudo é espontâneo, que tudo começa daqui e esse é o único caminho. E talvez não seja assim, né? Veja que essa ideia que os sonhos são representações, né? Ele tem o costume de se representar coisas. Aqui ele já está, então, encaminhando o seu leitor para pensar que as coisas que a gente percebe pelos sentidos são representações, né? Que a percepção sensível é algo que representa o mundo e que, enquanto coisa que representa o mundo, pode representar bem ou representar mal, né? O que eu estou sugerindo para vocês é que essa ideia de pensar as nossas percepções como sendo representações não é algo neutro, não é algo consensual, mas é algo discutível e controverso, mas que já aparece aqui no texto de maneira explícita e não argumentada ou defendida, né? O Descartes faz passar como se fosse uma coisa óbvia que percepções sensíveis são representações e o sonho representa tal como os sentidos representam as coisas para nós, né? Então, essa é a ideia. Todo ser humano dorme, todo ser humano, quando dorme, sonha. Quando sonha, nós temos algo como uma representação da realidade, de como as coisas são, né? E aí diz o Descartes na sequência: quantas vezes ocorreu-me sonhar durante a noite que estava neste lugar, que estava vestido, que estava junto ao fogo, embora estivesse inteiramente nu dentro de meu leito. O que a gente pode aprender com essa frase? Em primeiro lugar, que o Descartes não usava pijama para dormir, né? A confiar que o que ele diz é verdade, né? Mas, filosoficamente, o que é importante aqui é que eu acho que a ideia que está por trás é a seguinte: aquilo que a gente representa nos sonhos não corresponde à realidade. Se os sonhos são representações do mundo, de como o mundo é, a gente reconhece, e acho que todo mundo reconhece isso, que aquilo que a gente sonha, no mais das vezes, não corresponde a como as coisas são, né? Pode até acontecer, né? E isso o Moore tem uma frase, uma passagem famosa, né? Em que o Duque de Devonshire estava numa reunião política lá na Câmara dos Lordes e ele estava sonhando que ele estava na Câmara dos Lordes e quando ele acorda ele está na Câmara dos Lordes, né? Então, às vezes pode até acontecer de ter uma coincidência entre o que a gente sonha e a realidade. Nem por isso a gente vai dizer que a gente conhece a realidade pelo sonho. Mas o Descartes aqui está insistindo quando há uma espécie de diferença, né? Uma lacuna, um salto entre, né? Entre aquilo que a gente representa e aquilo que se passa no mundo. Eu acho que é, de fato, uma opinião comum que todos nós temos, algo que todos nós aceitamos, que aquilo que a gente sonha, de fato, não está acontecendo na realidade, né? E, portanto, se eu, por um acaso, agora que eu estou aqui, né, falando para vocês diante de um computador, olhando essa mesa, o livro, né, ora, eu poderia estar sonhando, por que não? E se eu posso estar sonhando, então eu não sei se as coisas são assim, tal como eu estou sonhando, né? Em princípio, aquilo que eu sonho não corresponde à realidade, né? E aí ele continua. Parece-me agora, isso aqui é importante, né? Porque, claro, quando a gente acorda, a gente tem, talvez, a possibilidade de distinguir e dizer, não, quando eu estava sonhando aquilo era falso e agora é verdade. Então, eu sonhei que eu ganhei na Mega Sena. Quando eu sonhei, eu acreditava que eu tinha ganhado na Mega Sena e tinha ficado milionário, né? Poderia me aposentar. Eu acordo e agora eu reconheço que eu não ganhei na Mega Sena, que era somente um sonho e que eu não ganhei esses milhões todos, né? E, portanto, quando eu acordo, eu posso dizer que aquilo que eu tinha sonhado era falso, porque, de fato, a gente reconhece que aquilo que a gente sonha
é falso, não aconteceu na verdade, né? Então, o que o Descartes está focando é no presente momento. Isso é, quando eu estava sonhando que eu ganhei na Mega Sena, ou quando eu estava sonhando, vamos supor que eu estivesse sonhando que eu estava sendo perseguido e fugindo, ou que eu estava voando, ou qualquer outra coisa que a gente costuma sonhar, né? Que perdi um dente, né? Estão todos aí, mas eu sonhei, né? Mas no momento, agora eu vejo que eu não perdi nenhum dente, mas no momento em que eu sonhei, por exemplo, que eu tinha perdido um dente, né? Naquele instante, certo? Então, não vale a análise aqui, ela não é de um momento posterior comparando aquilo que a gente percebe no momento posterior e no momento anterior, né? O que importa é no próprio momento em que se tem a percepção ou que se tem a experiência do sonho, em que se sonha, né? No momento em que se sonha, nós estamos persuadidos de que é verdadeiro, embora depois, quando a gente acorda, a gente reconheça que é falso, né? Parece-me agora que não é com olhos adormecidos que contemplo esse papel, que esta cabeça que eu mexo não está dormente, tá certo? Então, agora que eu estou falando para vocês e me mexendo, né? Olho para o livro, né? Movo a cabeça para cá, movo para lá, eu vejo o papel, né? Mexo as minhas mãos. Nesse momento, eu não tenho a impressão de que eu estou dormindo. Para mim, eu estou desperto, eu estou acordado. E por que que eu acho que eu estou acordado e não dormindo? Não é mero sonho, mas é algo que eu estou fazendo realmente, né? Aqui diz o Descartes, é com desígnio e propósito deliberado que estendo esta mão e que a sinto. Então, parece que uma diferença entre o sonho e a realidade é que a ação no sonho não parece ser com desígnio e propósito deliberado. Eu não tenho uma vontade, um livre-arbítrio. Nós vamos voltar para o tema do livre-arbítrio, né? Mas aqui o que o Descartes está dizendo é parece que no sonho as coisas acontecem à minha revelia. Mas quando eu estou desperto, eu tenho um certo domínio sobre o meu corpo, eu posso iniciar certas ações por meio da minha própria vontade, né? E ele continua, né? Então, ele fala, o que ocorre no sono não parece ser tão claro nem tão distinto quanto tudo isso. Bom, aqui então nós temos um segundo critério, digamos assim, sendo proposto para distinguir entre o sono e a vigília. No primeiro caso, é a ação. A ação no sonho parece ser algo que ocorre à nossa revelia. A ação na vida desperta parece depender de desígnio e propósito deliberado, né? E mais, no sonho as coisas parecem ser meio esquisitas, né? Quando eu estou acordado, as coisas são claras e distintas. Então, na percepção sensível, eu tenho as coisas em detalhe, elas me aparecem de maneira clara, né? Parecem de maneira distinta, mas no sonho as coisas são meio embotadas, né? Elas se deformam, não tem limites fixos, né? O meu campo visual no canto, as coisas não aparecem, aqui elas aparecem, e se eu não estou vendo agora, é só eu me dirigir para elas, elas imediatamente passam a ter uma nitidez que não tinham antes. No sonho, parece que todas as imagens são meio borradas, né? Mas, e aqui então vem um pouco aquela contraposição. Pensando cuidadosamente nisso, se bem que esse mas aqui talvez fosse melhor um ora. Ora, pensando cuidadosamente nisso, lembro-me de ter sido muitas vezes enganado quando dormia por semelhantes ilusões. Isto é, também quando eu dormia, as minhas ações pareciam ter desígnio e propósito deliberado. Se eu estava sendo perseguido, por exemplo, por alguém, no sonho eu tinha a opção e vou correr para esse lado, ou vou correr para aquele lado, vou me esconder aqui, né? Então, se você sonha que está voando, você pode sonhar que você vai voar mais alto ou vai voar mais baixo. Quer dizer, também as ações no sonho,
quando a gente sonha, no momento em que a gente está sonhando, a gente acha que a gente tem domínio sobre o nosso corpo também. E que as ações que a gente faz nos sonhos são resultado do nosso livre-arbítrio, da nossa própria vontade, né? Mas também, quando a gente sonha, né, embora não sempre, ele até falou que no caso da loucura, né, as representações são mais verossímeis do que as do sonho, mas no sonho elas também são às vezes muito verossímeis. Quer dizer, se a gente sonha que tem alguém perseguindo a gente fica com medo, apavorado e foge, porque realmente nós estamos persuadidos, estamos convencidos de que alguém está nos perseguindo, né? Isto é, no momento em que a gente sonha, aquilo que a gente sonha aparece para a gente de maneira clara e distinta. Depois não, quando a gente acorda e olha para trás, num outro momento, a gente olha para trás e fala, não, é tudo sonho, está meio confuso. Mas no momento em que a gente está sonhando, talvez não todos os sonhos, mas alguns sonhos com certeza têm essa característica da clareza e distinção, né? Então, quando a gente age de maneira proposital, né, de acordo com a nossa própria vontade, e que as coisas aparecem para a gente no sonho de maneira clara e distinta, a gente acha, naquele momento, que aquela é a realidade, né? A gente já viu que, nesse momento que nós estamos filosofando, estamos acordados, a gente supõe que isso é falso. Mas, naquele momento, a gente supunha que era verdadeiro, né? Então, a questão é, bom, se no sonho, quando eu estou sonhando, eu reconheço que aquilo é falso, mas no momento em que eu sonho, aquilo parece verdadeiro, bom, e agora, nesse momento em que aquilo que eu estou percebendo, esse livro, o computador, né, a minha imagem na tela, é verdadeiro ou é falso? Parece verdadeiro. Bom, mas e se eu estiver sonhando? Certo? Ah, mas não é possível sonhar dentro de um sonho. Por que não? Tem um conto muito famoso do Borges, muito bonito, chama As Ruínas Circulares, em que tem um feiticeiro que é capaz de sonhar um mundo, e as pessoas nesse mundo que ele sonha são absolutamente idênticas a tudo, né? A todas as pessoas, inclusive elas são capazes de pensar e de sonhar, né? E esse feiticeiro, então, quando ele está sonhando e inventando esse outro mundo, uma certa vez, ele está numa cabana, não lembro exatamente os detalhes, mas assim, ele tropeça na fogueira e a fogueira taca fogo na cabana. Esqueci de dizer, a única diferença do mundo sonhado e do mundo real é que no mundo sonhado as pessoas não pegam fogo e não morrem, né? Se fossem pessoas reais, elas pegariam fogo, né? O fogo pegaria fogo, o corpo delas pegaria fogo e elas morreriam. Então, quando esse curandeiro, esse feiticeiro, está sonhando um outro mundo, sem querer ele taca fogo na sua própria cabana e o que ele percebe é que ele não pega fogo. E aí, quando o Borges escreve de uma maneira com surpresa, com horror, né? Há uma descrição crescente quando ele se dá conta de que ele não é uma pessoa real que sonha outro mundo, que ele sonha outro mundo, mas ele mesmo é o sonho de uma outra realidade. Aqui está claramente expressa a ideia de que você pode ter um sonho dentro do sonho, né? Então, o que o Descartes está chamando a atenção para a gente é que no momento em que a gente sonha, a gente acha que as ações são deliberadas e que as nossas representações do mundo são percepções sensíveis que dão o que nos mostram como o mundo é nele mesmo, né? Mas pode ser ilusão, né? Na hora que você, então, na sua meditação, você se dá conta de que você poderia estar sonhando, que você não tem marcas, né? Ou indícios, que é o que ele vai dizer, que te permitam distinguir o sono da vigília, então, quem sabe as suas opiniões sobre o mundo não passem de um sonho sobre o mundo, não é um conhecimento sobre o mundo, né? Então, eu releio o trecho. E detendo-me nesse pensamento, no pensamento em que nós nos iludimos no momento em que nós estamos sonhando, tanto a respeito das nossas ações quanto das representações, né? E detendo-me nesse pensamento, vejo tão manifestamente que não há
quaisquer indícios concludentes, nem marcas assaz certas, por onde se possa distinguir nitidamente a vigília do sonho, né? Então, não há... Ele falou que poderia ter no propósito deliberado, no desígnio, né? Ou na clareza e distinção das nossas representações, das experiências que a gente tem do mundo, mas quando você vê que a gente é iludido no sonho, nós poderíamos estar sendo iludidos agora, né? E aí, ao se deter nesse pensamento, se deter é se demorar, insistir, né? Pensar longamente, amadurecer o pensamento sobre isso, sobre essa semelhança entre o sonho no momento em que a gente sonha e as percepções quando a gente está acordado, né? Que ele diz que ele fica inteiramente pasmado. E meu pasmo é tal que é quase capaz de me persuadir de que estou dormindo. Ele não fica persuadido de que ele está dormindo, ele continua achando que ele está acordado. Certo? No entanto, ele suspende o juízo, esse é o termo técnico, né? Ele não vai dizer, eu estou dormindo, mas ele já não sabe com certeza se ele está acordado. Ele fica na dúvida se ele está acordado ou não. Esse é o pasmo, é o espanto, num certo sentido. O Aristóteles dizia que o espanto é o começo da filosofia. Talvez aqui seja o momento em que a filosofia surge, né? Assim, o leitor, essa pessoa que está meditando, agora ela entra na filosofia, porque agora ela tem um espanto, ela está pasmada e ela suspende o juízo, ela não sabe se está dormindo ou não está dormindo. Ela não diz que é falso que ela está acordada. Ela não diz que é verdade que ela está dormindo. Ela está com um pasmo tal que ela já não sabe muito bem. Ela está até quase persuadida de que está dormindo, mas ela não acha que está dormindo, né? Ela acha que está acordada, mas ela já não tem tanta certeza se ela está acordada, porque pode até ser que ela esteja dormindo, não é isso? Então isso chama suspensão do juízo. O Descartes, nesse momento, não afirma nem nega se ele está acordado ou se ele está dormindo. Mas como a gente viu lá, quando eu comentei o parágrafo 2 dessa primeira meditação, o Descartes vai tomar como falso aquilo que tem algum grau de dúvida, né? Então, aqui no argumento ele introduziu a dúvida. E agora ele vai dar um passo adiante que diz respeito, então, à falsidade dessas crenças. Suponhamos, pois, né? Aqui então tem duas coisas. A ideia de suponhamos é uma espécie de um convite, né? De uma atitude talvez deliberada. Quer dizer, eu vou então agora dar um passo além dessa dúvida, quer dizer, a minha opinião se eu estou dormindo ou acordado, se o mundo é assim ou assado, não é apenas algo duvidoso. Eu vou fazer algo mais, eu vou supor algo diferente disso. Suponhamos, pois, então, uma espécie de conclusão. É esse passo a mais que depende daquela regra metodológica que a gente viu antes de tomar o duvidoso como falso. É o que ele vai fazer aqui. Então, ele diz assim, suponhamos, pois, agora que estamos adormecidos e que todas essas particularidades, a saber, que abrimos os olhos, que mexemos a cabeça, que estendemos as mãos e coisas semelhantes, não passam de falsas ilusões. Veja, ele insiste sobretudo na ideia de movimento aqui, né? Abrir os olhos, mexer a cabeça, estender a mão, né? Quer dizer, eu estou agindo no mundo. As minhas ações dependem de propósito, de uma deliberação, são frutos da minha vontade e, portanto, eu estou acordado? Não. Tudo isso eu posso fazer enquanto eu estou sonhando também, né? Há uma dúvida sobre isso, mas agora ele vai supor que isso tudo, né, não passa de falsa ilusão. Não é apenas que ele suspende o juízo, não é apenas que ele não sabe se está dormindo ou não está dormindo, ele vai supor que está dormindo. E, portanto, ele vai dizer que é falso que ele esteja segurando um papel, abrindo os olhos para ler o que está escrito no papel, né? Vai estender a mão para ler o que está escrito no papel na frente dele, né? E pensemos que talvez nossas mãos, assim como todo o nosso corpo, não são tais como os vemos. Então, aqui é digamos assim,
dúvida sobre tudo aquilo que a gente conhece sobre o mundo. Pode ser que tudo aquilo que a gente conheça sobre o mundo não passe de uma crença falsa, de mera ilusão. Quer dizer, eu acho que eu tenho cabeça, mão, né? Que nem os loucos acham que tem corpos de vidros, eu acho que eu tenho um corpo de carne e osso, com mãos, cabeça, etc. e tal, e talvez isso seja falso, que nem é falso para um louco. Só que o argumento aqui não é baseado na loucura, o argumento é baseado no sonho, né? Eu vou encerrar aqui, já falei por meia hora, está mais do que bom. Na próxima aula eu vou examinar o outro lado, que agora começa em todavia, e agora então virá aquele esforço de reflexão para resistir à força do argumento do sonho. Nós vamos ver que o argumento do sonho é muito mais poderoso que o argumento da loucura e que o argumento dos sentidos, mas ainda assim ele terá um limite, né? Nem todas as nossas crenças serão atingidas pelo argumento do sonho. Aqui o que nós estamos vendo é que todas as nossas crenças sobre o mundo parecem ter sido colocadas em dúvida. Todas elas indiscriminadamente. Bom, depois eu volto para a gente analisar o resto do parágrafo 6, parágrafo 7 e parágrafo 8. Eu vou correr um pouco mais e vou tratar isso tudo numa única aula.